Quando eu comecei a treinar, mais, digamos, intensamente, né, o esporte, eu devia ter 15 anos. Eu fui um atleta bem jovem, assim, né? Então, aí eu fazia já preparação física e tal. E aí eu saía para correr, ia no parque, lá no Ibirapuera correr, não tinha ninguém correndo. Eram poucas pessoas que corriam no parque do Ibirapuera naquela época. Se eu estou falando de 15 anos, quando eu tinha 15 anos, eu estou falando de 1980, 1978, 79, tá bom? Só para vocês terem uma ideia da idade. Já fez a conta Faz aí, a conta né? aí. Eu nasci em 66. Então, assim, cara, então eu saía para correr, não existia as pessoas que corriam no parque. Você vai hoje, em qualquer horário no parque, tem gente correndo de madrugada, dia inteiro, entendeu? Inteiro, Volume rua, gigantesco. Não existia isso. Não existia isso. Então, assim, Agora, um outro ponto legal que se tratou, que é o seguinte, eu acho que, inclusive, o mundo das academias, o nosso mercado de maneira geral, que não é feito só de academias, é de estúdios, de centros de treinamento, de um monte de coisa, de estúdios de pilates, de funcional, de personal, enfim, tem tudo isso. Esse ambiente, ele foi se diversificando, foi criando nichos variados para poder atrair mais gente. Porque tem muita gente que não se encaixa numa academia tradicional, mas que se encaixa num estúdio. Tem gente que não se encaixa numa academia tradicional, mas se encaixa numa escola de natação. Tem gente que não se encaixa numa escola de natação, mas se encaixa num estúdio de pilates. Então, assim, e aí essa variedade de opções, né, algumas mais afetivas, mais sociais, outras mais individualizadas, vão trazendo pessoas com comportamentos diferentes. Né? Tem gente que adora academia lotada, tem gente que não gosta de academia lotada. Perfeito. Tem gente que gosta de um ambiente mais restrito. Enfim, tem público para todo mundo, desde que você realmente faça direito. Né? Eu sempre falo assim, o que dá certo? Dá certo você estar numa boa localização, acertar o posicionamento, prometer o que entrega, prometer o que você tá, entregar o que você está prometendo, melhor dizendo, e aí entregar segurança e eficiência. Segurança e eficiência, que é o princípio básico de atividade física, do exercício físico. Entregou segurança, entregou eficiência, cara, acabou. Então, cumpriu esses requisitos, como é que você não vai dar certo? Não tem. Ainda mais no atual momento que a gente está, né, Fábio? Assim, é uma disputa, eu estava falando com o Gustavo anteriormente também. A gente vê um crescimento muito grande, ainda em pontos percentuais é muito baixo, né? Se a gente for pegar o nosso... nada, né? Mas cada ponto percentual é muito importante já para o mercado, né? Porque a gente está falando de um volume, cara, 230 milhões de pessoas, qualquer ponto percentual é muito considerável. E a gente acaba vendo que, por exemplo, nós entramos no mercado, mas antes eu não era desse mercado, você sabe. Então, para mim, que frequentava crossfit, já frequentei muito cross, fiz muito crossfit, fiz muito a parte de musculação também, já fiz natação, já vivi muito do esporte de futebol também. Você não tem muita dimensão do tamanho de todas as regiões do Brasil, o quanto aquilo é gigante e relevante, né, cara? Então, quando a gente entrou no mercado, a gente tomou um susto, porque, cara, a gente tem uma certa ignorância, né? Pô, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, Curitiba, Paraná, mas aí você vê um outro mercado consumindo um negócio assim, numa frequência tão grande que você vê que, cara, talvez o nosso mercado que esteja crescendo mais seja até fora de São Paulo. E eu falo isso pelo lance imobiliário, né? Hoje a gente está tendo um desafio imobiliário em todos os lugares. Sim. Pelo crescimento de academias, estúdios e as outras variedades, né? Eu vejo assim, né? O que aconteceu com vários outros setores está acontecendo com a gente. Né? A disputa imobiliária é um fato, é uma coisa que a gente está vendo isso acontecer. E tem um fenômeno interessante que é o interior do Brasil, né, hoje, porque assim, quando você fala, será que tem outras regiões que estão crescendo mais do que São Paulo? Proporcionalmente é muito provável que sim. Com certeza. Né, porque assim, e não que São Paulo esteja estagnado e não, digamos assim, com muitas academias, né, absolutamente, não, cabe gente pra caramba, porque o que tem de sedentário nesse país é um absurdo. Né? Agora a gente só precisa ter, como eu falei, a gente está no lugar certo e ter uma entrega bacana, ter uma oferta bacana que essa pessoa se conecte, ela precisa se conectar. Né? E o que eu vejo hoje, que é um ponto muito importante, é que o interior do Brasil,
está crescendo muito Muito, forte, né? mas muito. E o interior do Brasil está crescendo forte por quê? Por causa do fenômeno socioafetivo. Uhum. Então imagine o seguinte, uma cidade do interior, uma boa cidade Uhum. do interior, não precisa ser muito grande não, tá? Uhum. Abaixo de 70, 80 mil habitantes, cara, academia muitas vezes é o ponto de encontro das Total, pessoas, você total. entendeu? É a segunda, terceira casa do cara. Exatamente. É. Então, assim, às vezes, uma academia que não tem um shopping center, que às vezes está faltando alguma coisa mais cultural, tal, a academia vira um ponto de encontro. Então é Total. lá que as pessoas vão. Total. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, as pessoas precisam enxergar, né, o mercado, que nós somos um fenômeno, mais uma vez. Além da gente contribuir na saúde das pessoas física, a gente contribui na saúde emocional e mental. Mas isso que você falou é muito importante, cara. Acho que isso que está acontecendo, eu acho que talvez seja um dos pontos mais chaves para o entendimento do grande público que ainda não frequenta o esporte, de maneira geral. Porque às vezes o esporte parece mais uma obrigação do que de fato um bem para si mesmo. Fala, pô, eu vou sair daqui, cara, pô, eu vou pra academia, pô, eu tenho que puxar ferro. Não, cara. Não necessariamente você precisa ir para uma academia. Calma, você precisa fazer algum tipo de esporte. Você precisa se movimentar. Tem opção para tudo, cara. Hoje em dia ainda, você vai até em cidades menores, você tem às vezes uma academia que tem molhada, né, com natação. Às vezes você tem uma academia, um pilates. A minha mulher, ela ama o pilates, pô. Ela ama o pilates. Então, ela se identifica menos com musculação, mas com pilates ela super se identifica. Então, essa parte socioafetiva, eu acho que se as pessoas entenderem isso, que elas vão fazer parte de uma nova comunidade, que é uma comunidade legal pra caramba, que isso ainda vai trazer benefícios de saúde, benefícios estéticos para elas, a tendência é elas saírem do tal do sofá e irem para um esporte em que elas se identifiquem, né? Então, acho que essa camada socioafetiva, se a gente conseguir cada vez reverberar mais essa ideia, eu acho que fica mais fácil de digerir mesmo, sabe? A digestão do porquê o esporte, sabe? Tem um fato muito interessante quando a gente fala do porquê que as pessoas iniciam a prática ou permanecem praticando, que a gente chama de histórico pessoal. Uhum. Tá? E aí é um ponto importante diante dessa conversa, que é o histórico pessoal. Ou seja, qual é o histórico pessoal dessa pessoa? E no histórico pessoal, ali na infância, né, a gente chama a idade de ouro da criança entre 7, 8 até 12 anos. Uhum. Chamada idade de ouro da criança. Nesse momento é onde você constrói muitos pilares de sustentação que essa criança, que essa pessoa vai levar para a vida adulta. Sim. Né? Dentre elas, uma série de questões comportamentais. E quando você tem um histórico pessoal positivo para a prática da atividade física ou para a prática esportiva, não importa, a facilidade da aderência à prática lá na idade adulta é maior, é melhor. Né? Então, assim, aí o que a gente faz? Quando você olha para o que aconteceu com a infância dessa pessoa, como é que foi a educação física escolar dessa pessoa? Uhum. Por isso que eu estou sempre conectando, para mim é muito importante conectar o que as pessoas falam de fitness com a educação física de base, porque é lá na base que tudo começa. Uhum. E eu vou falar para você que além da responsabilidade da escola, tem a responsabilidade dos pais, porque o quanto esses pais influenciam para que essas crianças sejam ativas fisicamente. Total. Né? E aí que você constrói esse histórico pessoal que vai, ao longo do tempo, trazer para essa pessoa uma memória afetiva positiva em relação à prática do esporte ou da atividade física. Perfeito. E quando é um esporte, aí uma outra coisa legal, Bruno, que é assim, né? Tem tanta opção, tem tanta oportunidade, porque assim, e o que é legal, né? Vamos lá, se você pegar esporte individual, esporte coletivo, falando de esporte só, né? De modalidades esportivas. Sim. Você pega esporte individual e esporte coletivo. Tem pessoas que são mais individualistas. Tem pessoas que gostam mais do coletivo. Então, assim, isso já cria uma situação da personalidade de cada um. Né? Já tem aí. Aí quando você vai... Tem pessoas que são praticantes de esportes recreativos. Tem pessoas que são praticantes do esporte competitivo. E aí são coisas diferentes. Porque tem gente que não gosta da competição, não gosta daquele confronto, não gosta
E tem gente que ama. Eu por exemplo, amo. Né? Então, para mim, o combate ele é individual e quanto mais desafiador o confronto for, melhor. Né? Eu tenho uma passagem de um técnico meu que falava assim, tipo, quando ia para os campeonatos, tinha lá chaves, né? As chaves de com quem que você ia lutar. E sempre tinha lá os que estavam na ponta, né? Os que eram os favoritos, digamos assim. Então a gente olhava, e uma vez eu lembro falando assim, pô... Cheguei pro meu sensei e falei, quem que é o favorito aqui? Ele falou, eu acho que esse aqui, esse aqui são os favoritos. Falei assim, caramba, mas vou pegar ele só na final, vou pegar ele na final, ainda bem. Ele falou, não, é esse cara que você tem que pegar ele na primeira luta. Exato. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, porque ele brincava, né? Tentando me motivar, né? Isso na praticamente infância e adolescência. Você está treinado, você está preparado para pegar ele e quanto mais descansado você tiver, você vai performar melhor. Perfeito. Então você vai pegar o mais difícil logo no começo. Perfeito. Né? Então, e traz isso para a realidade. Quando a gente fala em gestão de tempo, de tarefas, o que eu pego a primeira coisa para fazer no meu dia, que é o mais difícil para tirar logo da frente o mais complexo. Eu não vou deixar por último. É o sapo, né? Então, isso é trazer, né, os aprendizados do esporte para a vida real, né? Então esse é um ponto. E aí, com essa diferença, com essas diferenças de características do esporte ou de atividade, a gente vai se ajustando. O esporte ensina tanto, né, cara? Resiliência, força de vontade, disciplina, pontualidade, hierarquia. Você aprende com o esporte disciplina, você aprende a ser responsável. Você aprende de verdade, se você for competitivo, a ser inconformado. Você aprende a lidar com as vitórias e principalmente lidar com as derrotas. Sim. O esporte ensina disciplina, ensina hierarquia, ensina você respeitar os mais graduados, ensina o quanto você pode ajudar os menos graduados. E o mais importante, cara, ensina humildade. Quando você vence uma competição, eu aprendi isso a duras penas com o meu técnico, que foi um cara que fez uma virada de chave muito importante na minha vida. E a gente, quando ganhava um campeonato, a gente chegava lá no tatame com uma medalha, né? E aí a gente treinava tal, e era a tradição levar a medalha no primeiro treino, né? A medalha conquistada na última competição, que normalmente era o final de semana, e a gente levava a medalha e ele terminava o treino, e ele chamava, vamos fazer a luta do campeão. Aí quem fazia a luta do campeão? Era ele. Só que ele era o cara, né? Então ele batia na gente que nem criança. Batia no sentido técnico. Sim. E aí ele terminava o treino assim... Ele era tão forte, né? E o cara era tão técnico e tão forte. Era um cara fenomenal, assim. E é interessante que a gente... Você apanhava tanto, né, no sentido positivo, apanhava tanto que você não conseguia reagir, então você ia até lágrima dos olhos de raiva de você não conseguir reagir de tanto, porque não era pouco não, apanhava de verdade, né? E assim, e aí eu terminava, né, e no meio dessa história ainda o meu pai acompanhava todos os treinamentos, meu pai estava sério olhando ali, fazendo assim para o sensei, né, e falando assim, ou seja, muito bom, aprovando a atitude dele, né? Sim. E no final ele falava assim, isso é pra gente aprender, no final, né? Juntava todo mundo para aprender que nós somos campeões, mas sempre terá alguém melhor do que a gente e a gente sempre pode melhorar muito. O adversário que você venceu na final no domingo, ele pode, uma hora depois, vencer você. Sim. Fantástico, né?